Um passo em frente, dois passos atrás. Vladimir Ilyich Lenin. O quadro geral da luta no Congresso, a ala revolucionária e a ala oportunista do partido. Agora que terminamos a análise dos debates e das votações do Congresso, precisamos de fazer o balanço para podermos, baseando-nos em todos os materiais do Congresso, responder à pergunta seguinte: que elementos, grupos e matizes acabaram por formar a maioria e a minoria que vimos nas eleições e que estavam destinadas a constituir durante um certo tempo a divisão fundamental do nosso partido? É necessário fazer o balanço de todo o material sobre matizes de princípio em matéria de teoria e tática, que as actas do Congresso nos oferecem com tanta abundância. Sem um resumo geral, sem um quadro geral de todo o Congresso e de todos os principais agrupamentos nas votações, estes materiais ficam demasiado fragmentados, dispersos, de maneira que à primeira vista os diversos agrupamentos parecem acidentais, sobretudo a quem não se der ao cuidado de estudar, de modo independente e em todos os seus aspectos, as actas do Congresso, e entre os leitores haverá muitos que se tenham dado a esse cuidado. Nos relatórios parlamentares ingleses encontra-se frequentemente a característica palavra divisão. A Câmara dividiu-se em determinada maioria e minoria, disse numa votação. A divisão da nossa Câmara Social-Democrata na discussão de diversas questões no Congresso dá-nos um quadro único no seu gênero, insubstituível pela sua plenitude e exactidão da luta interna do partido, dos seus matizes de opinião e dos seus grupos. Para tornar mais nítido este quadro, para obter um verdadeiro quadro, e não um amontoado de factos e factozinhos desligados, fragmentados e isolados, para pôr fim às discussões intermináveis e sem sentido, sobre as diversas votações, quem votou por quem e quem apoiou quem. Decidi tentar representar, sob a forma de diagrama, todos os tipos fundamentais de divisões no nosso Congresso. Este processo parecerá seguramente estranho a muita gente, mas duvido que se possa encontrar outro método que verdadeiramente permita sintetizar e resumir os resultados de maneira tão completa e tão precisa. No caso de votação nominal, pode-se determinar com absoluta precisão se tal ou tal delegado votou a favor ou contra uma proposta. Quanto a certas votações importantes não nominais, pode-se, com base nas actas, determiná-lo com um elevado grau de probabilidade, com um grau suficiente de aproximação da verdade. E se tomar em consideração todas as votações nominais, assim como todas as votações não nominais sobre questões de certa importância a julgar, por exemplo, pelo pormenor e a paixão dos debates, obteremos um quadro da luta interna do nosso partido, um quadro que terá a máxima objetividade que é possível alcançar com os materiais de que dispomos. Ao fazê-lo, em vez de dar uma imagem fotográfica, ou seja, uma imagem de cada votação tomada separadamente, tentaremos elaborar um quadro, isto é, apresentar os principais tipos de votações, ignorando as exceções e variações relativamente pouco importantes e que apenas complicariam as coisas. Em todo caso, cada qual poderá, baseando-se nas actas, verificar cada pormenor do nosso quadro, completá-lo com qualquer votação particular, numa palavra, criticá-lo não só com argumentos, dúvidas ou referências a casos isolados, mas traçando um quadro diferente com base nos mesmos materiais. Inscrevendo no diagrama cada um dos delegados que tomaram parte nas votações, indicaremos com sombreado diferente os quatro grupos fundamentais que seguimos pormenorizadamente ao longo de todos os debates no Congresso, a saber, 1 escristas da maioria, 2 escristas da minoria, 3 centro e 4 anti-escristas. Vimos as diferenças de matizes de princípios entre estes grupos numa imensidade de exemplos, e se há alguém a quem os nomes desses grupos desagradam, porque lembram demasiadamente aos amadores de zigue-zagues a organização do ISCRA e a tendência do ISCRA, dir-lhe-emos que não é o nome que importa. Agora que seguimos já os matizes através de todos os debates do Congresso, podem ser facilmente substituídos os nomes já estabelecidos e familiares no partido, mas que ferem os ouvidos de alguns, pela caracterização do que constitui a essência dos matizes entre os grupos. Com tal substituição teríamos para esses mesmos 4 grupos as designações seguintes: 1 sociais-democratas revolucionários consequentes, 2 pequenos oportunistas, 3 oportunistas médios e 4 grandes oportunistas, grandes à nossa escala russa. Esperemos que estas designações choquem menos os que há algum tempo começaram a assegurar a si próprios e aos outros de que escristas é um nome que apenas designa um círculo, e não uma tendência. Passemos à descrição detalhada dos tipos de votações fotografadas no diagrama junto, ver o diagrama, quadro geral da luta no Congresso.
Votação resultou em saldo fortemente positivo, mais 41 para os escritas combinados, com 24 votos da maioria, 9 da minoria e 8 do centro a favor, enquanto os anti-escritas responderam com apenas 5 votos negativos, menos 5, divididos em blocos de 2, 3 e 5. Votação B seguiu tendência semelhante, com saldo de mais 32 para o lado escrista, 24 da maioria e 8 da minoria, contra menos 16 dos adversários, que reuniram 8 do centro e 8 anti-escritas. Votação C inverteu parcialmente o quadro. Os escritas sofreram revés de menos 25, 18 da maioria e 7 da minoria, ao passo que o bloco opositor somou mais 26, com 6, 2, 10 e 8 votos distribuídos entre centro e anti-escritas. Votação D manteve padrão parecido com C, derrota escrista de menos 23, 19 da maioria, 3 da minoria e 1 anti-escrista no bloco contrário, frente à vitória oposicionista de mais 28, com 5, 9, 7 e 7 votos. Votação E retornou ao domínio escrista, mais 24, 24 votos da maioria contra menos 20 do lado oposto, composto por 9 do centro, 10 de anti-escritas e 1 isolado. Em síntese, os escritas dominaram as votações A, B e E, enquanto o centro aliado aos anti-escritas venceu nas votações C e D. O primeiro tipo de votação, A, engloba os casos em que o centro se uniu aos escritas contra os anti-escritas ou contra uma parte deles. Inclui a votação do programa no conjunto, só Akimov se absteve, os outros votaram a favor, a votação da resolução de princípio condenando a federação, todos votaram a favor à exceção de 5 bundistas, a votação do seção 2 dos estatutos do Bund, os 5 bundistas votaram contra nós e houve 5 abstenções, Martynov, Akimov, Brucker e Makov, com 2 votos, os outros conosco. Esta é a votação que é representada no diagrama A. Em seguida, as 3 votações sobre a questão da confirmação do ISCRA como órgão central do partido foram também do mesmo tipo. A redacção, 5 votos, absteve-se. Nas 3 votações, 2 votaram contra, Akimov e Brucker, e além disso, na votação dos motivos da confirmação do ISCRA abstiveram-se os 5 bundistas e o camarada Martynov. O tipo de votação que acabamos de examinar responde a uma questão de grande interesse e importância. Quando é que o centro do Congresso votou com os iscristas? Quando, com raras exceções, os anti-iscristas também estavam conosco, aprovação do programa, confirmação do ISCRA independentemente dos motivos, ou quando se tratava de declarações que ainda não obrigavam diretamente a uma atitude política precisa. Reconhecer o trabalho de organização do ISCRA não obriga ainda a aplicar de facto a sua política de organização em relação aos grupos particulares. Rejeitar a federação não impede ainda uma abstenção quando se trata de um projeto concreto de federação, como vimos no exemplo do camarada Makov. Já vimos anteriormente, a propósito do significado dos agrupamentos no Congresso em geral, quão inexatamente esta questão é apresentada na exposição oficial do ISCRA oficial, que pela boca do camarada Martov, apaga e escamoteia a diferença entre os iscristas e o centro, entre os sociais-democratas revolucionários consequentes e os oportunistas, citando os casos em que os anti-iscristas também votaram conosco. Mesmo os mais direitistas, dos oportunistas alemães e franceses nos partidos sociais-democratas, não votam contra quando se trata de questões como a adopção do programa no seu conjunto. O segundo tipo de votação, B, compreende os casos em que os iscristas, consequentes e inconsequentes, se uniram contra todos os anti-iscristas e todo o centro. Eram sobretudo os casos em que se tratava de aplicar os planos concretos e definidos da política iscrista, em que se tratava do reconhecimento do ISCRA de facto, e não só em palavras. Inclui o incidente do CO2, a colocação em primeiro lugar da questão relativa à situação do Bund no partido, a dissolução do grupo Yuzhny Rabot, as 2 votações sobre o programa agrário e, por fim, em sexto lugar, a votação contra a União dos Sociais-Democratas Russos no Estrangeiro, Rabot e Dielo, ou seja, o reconhecimento da Liga como a única organização do partido no estrangeiro. O velho espírito de círculo, anterior à formação do partido, os interesses de organizações ou grupinhos oportunistas, uma concepção estreita do marxismo, lutavam aqui contra a política consequente e de princípios da social-democracia revolucionária. Os iscristas da minoria ainda estiveram ao nosso lado várias vezes numa série de casos, numa série de votações extremamente importantes, do ponto de vista do CO, do Yuzhny Rabot, da Rabot e Dielo. Enquanto não se tratou do seu próprio espírito de círculo, da sua própria inconsequência. As divisões deste tipo mostram claramente que, numa série de questões relativas à aplicação dos nossos princípios, o centro estava ao lado dos anti-iscristas, estava muito mais perto deles que de nós, muito mais inclinado na prática para a ala oportunista que para a ala revolucionária da social-democracia.
Os escristas de nome, que sentiam vergonha por serem escristas, mostraram a sua verdadeira natureza, e a luta inevitável provocou não pouca irritação, que escondia aos olhos dos elementos menos refletidos e mais impressionáveis o significado dos matizes de princípio que se revelavam nesta luta. Mas agora que o ardor da luta se acalmou um pouco, e que as actas ficaram como um extracto desapaixonado de uma série de lutas encarniçadas, agora só os que fecham propositadamente os olhos podem deixar de ver que a união dos Markov e dos Egorov com os Akimov e os Liber não era nem podia ser um fenômeno casual. Só resta a Martov e a Axelrod evitar uma análise completa e minuciosa das actas ou tentar modificar retrospectivamente a sua conduta no Congresso com toda a espécie de expressões de pesar. Como se pudesse, com o pesar, suprimir a diferença de pontos de vista e a diferença de política. Como se a atual aliança de Martov e Axelrod com Akimov, Broker e Martinov pudesse fazer o nosso partido, reconstituído no segundo congresso, esquecer a luta que os escristas travaram contra os anti-escristas durante quase todo o congresso. O que caracteriza o terceiro tipo de votação no congresso, representado pelas três últimas das 5 partes do diagrama, a saber, C, D e E, é o facto de uma pequena parte dos escristas se desligar e passar para o lado dos anti-escristas, que por esta razão vencem, enquanto continuam no congresso. Para seguir com exatidão absoluta o desenvolvimento desta célebre coligação da minoria escrista com os anti-escristas, coligação cuja simples menção provocava em Martov mensagens histéricas ao Congresso, citamos todos os 3 tipos essenciais de votações nominais deste gênero. Se votação sobre a igualdade de direitos das línguas, tomamos a última das 3 votações nominais desta questão por ser a mais completa. Todos os anti-escristas e todo o centro se levantam contra nós como um só homem, enquanto uma parte da maioria e uma parte da minoria se separam dos escristas. Não se vê ainda quais os escristas, capazes de formar uma coligação definitiva e sólida com a direita oportunista do Congresso. Depois vem o tipo de votação sobre o parágrafo 1º dos estatutos. Das 2 votações tomamos a mais precisa, isto é, em que não houve nenhuma abstenção. A coligação adquire contornos de maior relevo e torna-se mais sólida. 3. Os escristas da minoria estão já todos do lado de Akimov e Liber. Dos escristas da maioria estão muito poucos, o que compensa os 3 delegados do centro e um anti-escrista que passaram para o nosso lado. Basta um simples olhar para o diagrama para ver quais os elementos que, por acaso e temporariamente, passavam ora por um lado, ora para outro, e quais os que caminhavam irresistivelmente para uma sólida coligação com os Akimov. Na última votação e eleições para o OC, o CC e o Conselho do Partido, que representa justamente a divisão definitiva em maioria e minoria, percebe-se claramente a fusão total da minoria escrista com todo o centro e com os restos dos anti-escristas. Dos 8 anti-escristas, só o camarada Brucker permanecia então no Congresso. Akimov já lhe tinha explicado o seu erro e ele tinha tomado o lugar que lhe pertencia por direito nas fileiras dos martovistas. A retirada dos 7 oportunistas mais direitistas decidiu a sorte das eleições contra Martov. 4. E agora, apoiando-nos em dados objetivos sobre as votações de todos os tipos, façamos o balanço do Congresso. Muito se falou do caráter casual da maioria no nosso Congresso. Era com este único argumento que se consolava o camarada Martov no seu mais uma vez em minoria. O diagrama mostra claramente que num sentido, mas só num, se pode qualificar a maioria de casual, no sentido de a retirada dos 7 delegados mais oportunistas da direita ter sido pretensamente casual. Na medida em que esta retirada foi casual, mas apenas nessa medida, a nossa maioria foi também casual. Um simples olhar ao diagrama mostrará melhor do que longas dissertações de que lado deveria ter estado esse grupo de 7-5. Mas cabe perguntar até que ponto podemos verdadeiramente considerar casual a retirada deste grupo de 7. Esta é uma questão que não gostam de pôr-se as pessoas que gostam de falar do caráter casual da maioria. É uma questão desagradável para eles. Será por acaso que foram os representantes mais acérrimos da ala direita do nosso partido que se retiraram, e não os da ala esquerda? Será por acaso que foram os oportunistas que se retiraram, e não os sociais-democratas revolucionários consequentes? Esta retirada casual não terá qualquer relação com a luta contra a ala oportunista, que se travou durante todo o Congresso e que aparece com tão grande evidência no nosso diagrama. Basta fazer estas perguntas, tão desagradáveis para a minoria, para compreender que facto encobre este falatório sobre o caráter casual da maioria. É o facto indubitável e indiscutível de que a minoria era composta pelos membros do nosso partido mais inclinados para o oportunismo. A minoria era composta pelos elementos do partido menos estáveis no plano teórico, menos consequentes no campo dos princípios.
A minoria foi formada precisamente pela ala direita do partido. A divisão em maioria e minoria é a continuação direta e inevitável da divisão da social-democracia em revolucionária e oportunista em Montanha e Gironda, divisão que não data de ontem, que não existe só no Partido Operário Russo e que certamente não desaparecerá amanhã. Este facto é de capital importância para explicar as causas e as peripécias das nossas divergências. Tentar eludir este facto, negando ou encobrindo a luta no Congresso e os matizes de princípios que nela se manifestaram, é passar a si próprio um atestado de completa indigência intelectual e política. E para refutar esse facto seria necessário, em primeiro lugar, demonstrar que o quadro geral das votações e das divisões no nosso Congresso do Partido é diferente daquele que esbocei. Seria necessário, em segundo lugar, demonstrar que em todas as questões nas quais o Congresso se dividiu, os sociais-democratas revolucionários mais consequentes, que na Rússia têm o nome de iskristas, 6, estavam em erro quanto ao fundo. Tentai demonstrá-lo, senhores. O facto de a minoria ser composta pelos elementos do partido mais oportunistas, menos estáveis e menos consequentes danos, entre outras, a resposta às numerosas dúvidas e objeções dirigidas, a maioria por pessoas que conhecem mal a questão ou não pensaram suficientemente nela. Não será mesquinho, dizem-nos, querer explicar a divergência por um pequeno erro do camarada Martov e do camarada Axelrod. Sim, senhores, o erro do camarada Martov foi pequeno, eu próprio declarei isso no Congresso, no ardor da luta. Mas este pequeno erro podia causar e causou um grande dano, em virtude do facto de o camarada Martov se ter deixado atrair por delegados que tinham cometido toda uma série de erros e que, a propósito de uma série de questões, tinham evidenciado a sua inclinação para o oportunismo e a sua inconsequência no terreno dos princípios. Que os camaradas Martov e Axelrod tenham revelado falta de firmeza é um facto individual e sem importância. Mas não foi um facto individual, antes de partido e não de todo sem importância, a formação de uma minoria muito considerável de todos os elementos menos estáveis, de todos aqueles que não reconheciam em absoluto a tendência do Iskra e a combatiam abertamente, ou que, reconhecendo-a verbalmente de facto, se colocavam repetidamente ao lado dos anti-iskristas. Não será ridículo querer explicar as divergências pelo predomínio do espírito de círculo endurecido e pelo filistinismo revolucionário no pequeno círculo da antiga redação do Iskra. Não é ridículo, porque em apoio desse espírito individual de círculo se levantou tudo aquilo que no nosso partido, durante todo o Congresso, tinha lutado pelo espírito de círculo em todas as suas formas, tudo aquilo que em geral não pudera elevar-se acima do filistinismo revolucionário, tudo aquilo que invocava o caráter histórico do mal do espírito de círculo e do filistinismo para justificar e manter esse mal. Ainda se poderia talvez considerar casual o facto de estreitos interesses de círculo se terem sobreposto ao espírito de partido no pequeno círculo da redação do Iskra. Mas não é por acaso que, para defender esse espírito de círculo, se tenham levantado como um só os camaradas Akimov e Brucker, aos quais não era menos cara, talvez mais, a continuidade histórica do célebre Comitê de Voronezh e da famosa Organização Operária de Petersburgo 7. Os camaradas Egorov que choravam o assassínio da Rabot Dielo tão amargamente, talvez mais como o assassínio da velha redação, os camaradas Makov, etc., etc. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, diz a sabedoria popular. Diz-me quem é o teu aliado político, quem vota por ti, dir-te-ei qual a tua fisionomia política. O pequeno erro do camarada Martov e do camarada Axelrod permanecia e podia permanecer, pequeno enquanto não servisse de ponto de partida para uma aliança sólida entre eles e toda a ala oportunista do nosso partido, enquanto não conduzisse. Em virtude desta aliança, há uma reincidência do oportunismo, a desforra de todos os que o Iskra tinha combatido, e que com imenso gozo agarravam a ocasião de poder descarregar a sua cólera sobre os partidários consequentes da social-democracia revolucionária. Os acontecimentos posteriores ao Congresso conduziram precisamente a que no novo Iskra víssemos justamente uma reincidência do oportunismo, a desforra dos Akimov e dos Brucker, ver a folha publicada pelo Comitê de Voronezh, 8, o júbilo dos Martinov, aos quais foi enfim permitido, escoicear no odiado Iskra o odiado inimigo por todos os velhos agravos, quaisquer que fossem. Isto mostra-nos com particular clareza quanto era essencial o restabelecimento da antiga redação do Iskra, citado do ultimato do camarada Starover, datado de 3 de novembro de 1903, para salvaguardar a continuidade iskrista. Tomado em si mesmo, não havia nada de terrível, nem de crítico, nem sequer absolutamente nada de anormal no facto de o Congresso e o partido se terem dividido numa ala esquerda e numa direita, numa revolucionária e numa oportunista. Pelo contrário, estes últimos 10 anos da história da social-democracia russa, e não só da russa, conduziram necessariamente, inelutavelmente a esta divisão.
Que uma série de erros bem pequenos cometidos pela ala direita, de divergências sem grande importância relativamente, tenham provocado a divisão, é uma circunstância que, parecendo chocante a um observador superficial e a um espírito filistino, foi um grande passo em frente para todo o nosso partido no seu conjunto. Antes divergíamos sobre grandes questões que, por vezes, podiam até justificar uma cisão. Hoje chegamos a acordo sobre todos os pontos grandes e importantes. O que nos separa agora são simplesmente certos matizes que se podem e devem discutir, mas pelos quais seria absurdo e pueril separarmos-nos, como justamente disse o camarada Plekhanov no interessante artigo intitulado O que se não deve fazer, ao qual ainda voltaremos. Agora que a conduta anarquista da minoria, depois do Congresso, quase conduziu o partido à cisão, é frequente encontrar sabichões que dizem: acaso teria valido a pena em geral lutar no Congresso por ninharias como o incidente do CO, a dissolução do grupo Yuzhny Rabot ou da Rabot Dielo, ou seção 1, a dissolução da antiga redação, etc. Quem assim raciocina, 9, introduz de facto o ponto de vista de círculo nos assuntos do partido. A luta de matizes no partido é inevitável e necessária enquanto não conduz à anarquia e à cisão, enquanto se desenvolve dentro dos limites aprovados, de comum acordo, por todos os camaradas e membros do partido. E a nossa luta no Congresso contra a ala direita do partido, contra Akimov e Axelrod, contra Martynov e Martov, em nada ultrapassou esses limites. Basta lembrar dois factos que o testemunham da maneira mais incontestável. Quando os camaradas Martynov e Akimov estavam para se retirar do Congresso, estávamos todos prontos a afastar por todos os meios a ideia de uma ofensa. Todos adoptamos por 32 votos a resolução do camarada Trotsky, convidando esses camaradas a dar-se por satisfeitos com as explicações e a retirarem a sua declaração. 2. Quando chegamos à eleição dos centros, demos à minoria, ou ala oportunista do Congresso, a minoria nos dois centros, Martov no OC, Popov no CC. Não podíamos agir de outro modo, do ponto de vista de partido, visto que tínhamos decidido, já antes do Congresso, eleger dois grupos de 3. Se a diferença de matizes que se tinham manifestado no Congresso não era grande, a conclusão prática que tiramos da luta desses matizes também não era grande. Esta conclusão reduzia-se exclusivamente ao facto de 2/3 dos dois grupos de 3 deverem ser atribuídos à maioria do Congresso do partido. Apenas a recusa da minoria do Congresso do partido de ser minoria nos centros levou, primeiro, aos chorosos queixumes de intelectuais vencidos e depois à frase anarquista e a actos anarquistas. Para concluir, lancemos um novo olhar ao diagrama do ponto de vista da composição dos centros. É perfeitamente natural que, além da questão dos matizes, se pusesse também aos delegados, durante as eleições, a questão da adequação, da capacidade de trabalho, etc., desta ou daquela pessoa. Agora a minoria confunde de bom grado esses problemas. Mas é evidente que são questões diferentes, como demonstra, por exemplo, o simples facto de a eleição de um grupo de 3 inicial para o OC ter sido projetada ainda antes do Congresso, quando ninguém podia prever a aliança de Martov e Axelrod com Martynov e Akimov. Para perguntas diferentes, deve obter-se a resposta por processos diferentes. Relativamente aos matizes, deve-se procurar a resposta nas actas do Congresso, nos debates públicos e na votação de todos e cada um dos pontos. A questão da adequação das pessoas, toda a gente tinha decidido no Congresso que devia ser resolvida em votações secretas, porque é que todo o Congresso aprovou unanimemente tal decisão. A questão é de tal modo elementar que seria estranho que nos detivéssemos nela. No entanto, a minoria começou a esquecer, depois da sua derrota nas eleições, mesmo o ABC. Ouvimos torrentes de discursos ardentes, apaixonados, exaltados até a irresponsabilidade para defender a antiga redação, mas não ouvimos absolutamente nada sobre os matizes que no Congresso estavam relacionados com a luta pelo grupo de 6 e pelo grupo de 3. Ouvimos falar e discursar por toda parte sobre a incapacidade para o trabalho, a inépcia, as más intenções, etc. das pessoas eleitas para o CC, mas não ouvimos absolutamente nada sobre os matizes no Congresso que se bateram pelo predomínio no CC. Parece-me que fora do Congresso é indigno e indecoroso falar e discursar sobre as capacidades e actos das pessoas, porque estes actos, em 99 casos, em 100 constituem um segredo de organização, que só deve ser revelado à instância superior do partido. Lutar fora do Congresso através de tais falatórios equivale, na minha opinião, a actuar por meio de mexericos. E a única resposta que eu poderia trazer a público sobre esses falatórios seria lembrar a luta no Congresso. Dizeis que o CC foi eleito por uma pequena maioria. Está certo, mas esta pequena maioria era composta por todos aqueles que, da maneira mais consequente, não em palavras mas na prática, lutaram pela concretização dos planos do Iskra.
A autoridade moral desta maioria deve, pois, ser ainda infinitamente superior à sua autoridade formal superior para todos aqueles que sobrepõem a continuidade da tendência do Iskra à continuidade deste ou daquele círculo do Iskra. Quem eram os mais competentes para julgar da capacidade desta ou daquela pessoa para levar à prática a política do Iskra? Aqueles que tinham aplicado esta política no Congresso ou os que, em toda uma série de casos, combateram esta política e defenderam todo tipo de atraso, todo tipo de velharias, todo tipo de espírito de círculo.